Você já pensou em escrever uma carta para o universo ou para Deus, pedindo tudo aquilo que você sempre quis e você perceber que talvez isso possa ser realizado? Isso aconteceu comigo. No ano de 2024, eu escrevi uma carta para Deus. E eu vi aqui na internet sobre diversas maneiras de fazer e pesquisei bastante e resolvi fazer a minha, aprimorei do meu jeito. Esses dias eu encontrei essa carta. A carta foi escrita em 2024 e metade da carta tinha acontecido. Eu nem lembrava mais dessa primeira carta. Isso que é o mais doido. E isso me traz uma reflexão muito grande sobre fé, sobre espiritualidade, sobre psicologia, sobre evolução, sobre raciocínio, sobre inúmeros assuntos. Não só sobre uma coisa mágica. Não, eu não consigo ter essa visão mágica de que isso aconteceu porque você escreveu. Não, eu consigo ter uma visão de que você molda o seu cérebro, você molda a sua vida, você molda o seu ambiente, de acordo com aquilo que você está buscando, que você está querendo. Aqui para vocês como que eu fiz a minha carta, como que ela foi feita. Eu anotei, eu lembrei, eu já fiz outras atualizadas e cada uma tem uma maneira, né, de fazer, cada pessoa tem o seu jeito para fazer, até porque cada pessoa tem uma fé, tem uma religião. Eu sou cristã, então eu faço a minha carta para Deus, mas eu acredito que Deus é o dono de todo o universo, de todo o mundo, então eu faço uma carta para Ele. Como é que funciona? A carta para Deus ou a carta para o universo não é feita pedindo. Não é como se você estivesse pedindo uma carta. Você tem que acreditar e você tem que escrever que você já tem. Então, como que você faz? Primeira coisa, tem que ser um caderno novo e o ideal é que seja uma caneta nova. Eu vou refazer minha carta hoje junto com vocês. Eu comprei um caderno, esse aqui. É um caderno grande, mas eu vou usar só a última matéria. Eu comprei uma caneta nova. Por que novo? Nada pode atrapalhar o fluxo na hora de você escrever essa carta. Então, a caneta não pode falhar, não pode ficar rasurado, o caderno não pode estar tudo rabiscado, tudo velho, manchado. Por isso que o aconselhado é que você faça novo. Pode ser qualquer caderno de qualquer valor, desde que ele seja novo. E a caneta também, que seja nova. Primeira coisa. Então, assim, você compra um caderno, pode ser o mais barato possível, de preferência pequeno. Se você não tiver o hábito de escrever, pode ser pequeno. Mas se você não tem o hábito de escrever, você pode comprar um grande. Eu tenho o hábito de escrever, porque eu já faço isso há um tempo, então eu acabo usando a parte onde eu faço a carta como um diário. Então eu escrevo outras coisas que eu acho que são importantes para reforçar a minha mentalidade. Depois de você comprar o caderno novo e você comprar uma caneta nova, você tem que fazer uma mentalização daquilo que você quer. O que você está procurando? O que você busca? Então você precisa tirar esse tempo de reflexão antes de você começar a escrever sua carta. O ideal, eu gosto muito de trabalhar com imagens, então eu gosto de pegar o Pinterest e pesquisar coisas para visualizar. Então, assim, uma casa maneira, um carro, um corpo, um hábito, um livro, uma decoração, coisas que você olha e pensa, nossa, que bonito, que legal, que belo, que incrível. E aí eu salvo essas fotos. E depois eu começo a refletir, a meditar, a orar, né, sobre a vida que eu quero, sobre onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, as pessoas que eu quero ajudar. Então, antes disso, você faz essa reflexão. Depois que você fizer essa reflexão, você vai pegar uma folha qualquer, sem ser do seu caderno, uma folha qualquer, e você vai anotar como se fosse uma lista as coisas que você quer. Então você anota, eu quero um carro X, um carro Y, uma moto assim, assado, uma casa assim, eu quero a saúde assim, uma cura. E você tem que colocar tudo mesmo, com muitos detalhes nessa lista. E você vai ler essa lista várias vezes e se perguntar para que eu quero essa coisa, para que eu quero isso, como que eu quero que isso aconteça. Depois de você fazer essa lista, e tá tudo muito claro na sua mente o que você quer, os lugares que você quer conhecer, as viagens que você quer fazer, os hobbies que você quer ter, como que você quer que seja o seu marido ou sua esposa, seu namorado, sua namorada, o seu relacionamento com alguém, com a sua família, você precisa definir como que você quer. Depois que você fizer isso, tiver tudo muito bem detalhado, muito bem anotadinho, você vai pegar um dia, um momento, de preferência um lugar silencioso, que você esteja sozinho, né, ou sozinha, que você possa tomar um banho, vai no banheiro, faz tudo o que tem que fazer, para nada te atrapalhar nesse momento. Você tem que estar 100% focado em sentir aquele momento. Se você for cristão, ou se você tem uma religião, faz uma oração, uma reza antes. Então, assim, realmente pedindo discernimento, pedindo
evolução espiritual, não pedindo coisas. Você tem que pedir paz, evolução espiritual, discernimento, sabedoria, e agradeça por tudo que você já tem na oração. Então você agradece pela sua casa, pelo seu carro, pela sua saúde, por tudo que você tem, até pelos seus problemas. Você agradece por tudo que você tem até hoje. Depois que você fizer isso, você sentir que você está bem, que você desabafou, bebe uma água e aí sim a gente vai começar a escrever a carta. Como que a gente vai fazer para escrever? A gente vai pegar o caderno novo. Na primeira folha, a gente vai colocar primeiro palavras de afirmação. Você já não começa a escrever direto. Então, na primeira folha do caderno, você vai colocar palavras de afirmação. Então, assim, coisas que são importantes para você, que você sabe que você precisa reforçar para o seu cérebro. Como, eu sou amada, eu sou feliz, eu sou rica, eu sou legal, eu sou leal, eu sou fiel, eu tenho uma família que me ama, eu tenho a saúde perfeita, eu tenho felicidade, eu tenho sabedoria, eu tenho fé, eu tenho amor. Então, você faz tudo o que você acha que é necessário, que é importante para você, você tem que colocar que você já tem, afirmando. Palavras de afirmação. Eu sou uma profissional incrível, tudo. E aí, depois você vai para a segunda folha. Nessa segunda folha, você vai começar a fazer sua carta. Aí você direciona para quem, no caso, você decidir. O universo, a Deus. Até tem algumas pessoas católicas que fazem até para alguns santos específicos, né? Então, assim, fica muito a seu critério. O que você precisa fazer é fazer a carta agradecendo. A carta é sempre agradecendo, nunca pedindo. Então, você não pode usar a palavra não nessa carta. Você não pode usar nenhuma palavra negativa, é só palavra positiva e afirmações. Então, você vai pegar a sua carta e você vai colocar carta para Deus. Você começa lá, o seu título. Aí você bota da maneira que você quiser. Eu geralmente coloco carta para Deus. E aí eu começo agradecendo. Obrigada, meu Deus, por apoio, por sabedoria, por felicidade, por amor, por paixão, tudo. Você agradece coisas que ele faz por você. E depois você começa a relatar essa carta agradecendo por aquilo que você quer ter, só como se você já tivesse. Isso é muito importante. Então você vai começar a carta com obrigada a Deus, sou grata por ter o carro X, Y. Você tem que colocar os detalhes. A carta ela precisa ser rica em detalhes. Então você precisa colocar marca, cor, modelo, tudo. Você tem que detalhar bem. Por isso que você precisa fazer uma lista antes para alinhar as suas expectativas. Então você escreve agradecendo. Então você escreve: obrigada a Deus pelo meu apartamento no bairro X, com tantos quartos, com a decoração assim, blá blá blá. E você pode encher de detalhes. Tem gente que faz cartas separadas para áreas da vida: financeiro, espiritual, amizade, amor. Pode. Eu faço tudo junto. Então eu agradeço para tudo que é mais importante. Então eu começo agradecendo por saúde, por felicidade, por riquezas, por bens. E aí eu começo a detalhar. Eu agradeço pelo meu marido, que eu ainda não tenho, mas eu já agradeço por ele. Eu agradeço pelos meus filhos, que eu ainda não tenho. Então eu incluo a quantidade de filhos que eu quero ter. Eu agradeço por tudo. Por tudo que eu acho que eu mereço. Então, tanto coisas materiais como coisas espirituais, como coisas de vida, de relações. Então eu agradeço pelo emprego, eu agradeço por tudo. É impressionante que quando você começa a escrever, você começa a sentir uma vozinha lá no fundo querendo te sabotar. Então você sempre começa a querer botar algo negativo, a achar que você está sendo boba, mas não pode dar ouvido para essa voz. Você ignora e continua fazendo a sua carta. Então você vai continuar escrevendo e agradecendo por tudo. No final, depois que você agradeceu, que você foi bem específico, eu digo bem específico mesmo, um exemplo: obrigada a Deus por ter mais de 100 mil inscritos nesse canal do YouTube. Obrigada a Deus por ter uma fonte de renda inesgotável através dos meus vídeos. Obrigada a Deus por fazer muitas parcerias no meu Instagram. Então, só que você detalha. Então, assim, se você pensa numa marca específica, que é um sonho, talvez você trabalhar, coloca uma profissão que você sonha em cursar, em fazer, coloca uma aprovação, tudo, coloca tudo. Sem limites. Lembra que você está conversando com o universo, com Deus, com o Criador de tudo, Todo-Poderoso. Então, para ele, nada há limite. Então, você precisa botar isso na sua cabeça. Que você está conversando com o dono do mundo, o dono de tudo, o Criador de tudo. Então, para ele, nada é impossível. Depois que você fizer isso, não tem limite, tá? Você faz quantas folhas você quiser. Tem duas opções. Você pode deixar no caderno e continuar escrevendo.
nesse caderno, que é uma opção, se você tiver o hábito de escrita. Então, assim, fez a sua carta, fez seus agradecimentos, finalizou ela, agradeceu por tudo, você passa a página e continua escrevendo nesse caderno, só que outras coisas. Então, assim, faz como se fosse um diário de agradecimento do seu dia a dia. Se você não tem o hábito de escrever, você pode destacar a folha desse caderno e guardar num lugar especial. Você pode pôr dentro da Bíblia, você pode pôr dentro da sua fronha, você pode pôr na sua cabeceira. O importante é que de vez em quando você leia essa carta para ver se ainda está alinhado com o que você está vivendo no dia a dia. Não é toda hora para não te gerar ansiedade, até porque você precisa fazer, confiar que vai dar certo e entregar. Mas de vez em quando é bom você ler e refazer essa carta. Então, assim, passou 5, 6 meses, você conquistou algo da carta, alguma coisa mudou da carta, algo diferente aconteceu, alguma oportunidade nova surgiu, refaz. Incluindo novas coisas e tirando aquilo que você já tem. Então você faz agradecendo novamente as novas coisas que você quer ganhar. E aí você pode guardar. Dentro de uma estante, numa caixa, fica muito ao seu critério. Mas é importante que você faça, e faça crendo que você já recebeu. Faça crendo que você já tem, que você já foi abençoado, que você já foi contemplado, que aquilo já te pertence. Fecha os seus olhos, se concentra, pensa, reflete e imagina que aquilo já é seu, que você é feliz com aquilo, que aquilo te faz uma pessoa feliz, que aquilo movimenta o seu dia a dia, que aquilo é o fôlego para você viver. Então você precisa agradecer. E óbvio que você precisa também agir, né? A oração não é só orar, tem que ter ação também. Então você faz a carta, você entrega os seus pedidos, mas você também precisa correr atrás. Então você precisa fazer coisas que vão te levar àquilo, entende? Então, por exemplo, se você quer uma vida saudável, você tem que começar a se esforçar a comer saudável. Que aos poucos as coisas vão acontecendo. Algumas coisas acontecem de maneira, assim, sem multiplicação. Outras não. Outras você vai vendo que você vai evoluindo. Você vai tirando do papel. Porque é como se você reforçasse dentro do seu cérebro que você é capaz, que você pode, que você consegue, que aquilo vai ser fácil pra você. Então, eu quero me alimentar melhor. Você colocou na sua carta. Então você não vai no dia seguinte virar e comprar um biscoito. Você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai comprar uma salada, uma verdura, um legume, uma carne e vai tentar se alimentar bem naquela semana. Depois que você conseguir completar uma semana, tenta completar mais uma semana. Começa a viver um dia de cada vez. Não tenta ficar apegado ao, mas eu não vou conseguir. Não, você não pode ter esse pensamento. Você tem que ter o pensamento de que um dia de cada vez. Hoje eu vou fazer o melhor que eu posso. Então você vive o hoje, você come bem hoje, você se exercita hoje, você agradece hoje. Você dorme, amanhã é outro dia. Quando você acordar, você já acorda fazendo isso. Então você já acorda agradecendo, você já acorda pedindo proteção, bênçãos, prosperidade a Deus. Sempre coisas que vão te deixar feliz, sabe? Coisas que vão te deixar feliz, que vai te fazer você uma pessoa feliz. Então, assim, é muito importante que você também faça a ação. Então, você vai ver que aos poucos as coisas vão se alinhando, vão melhorando e que muitas coisas vão acontecer, assim como aconteceu na minha vida, de milhares de pessoas que falam sobre, que dão seus depoimentos na internet sobre, nos vídeos, no YouTube, no Instagram. Em vários lugares você abre e você tem diversos livros, best-sellers, né, publicados de pessoas que falam sobre assuntos e que dão dicas e que dão técnicas. Então, assim, não só tentar aplicar, mas também começa a estudar sobre. Procura livros para ler, procura falar sobre o assunto com pessoas que você conhece, que também praticam. Então, assim, pensa sempre em algo positivo, porque você precisa ser a protagonista da sua vida. Então você precisa definir o que você quer para sua vida. Se você quer ser feliz, se você quer ser triste, se você vai ser saudável. Então, assim, tudo está nas suas mãos. Então, assim, com a ajuda do universo, com a ajuda de Deus, você vai conseguir, desde que você faça as escolhas certas. Então, não deixa que as rédeas da sua vida fiquem com outras pessoas ou ao acaso. Entende? Então, você precisa agir todos os dias. Então, faz a carta, mostra ela várias vezes, assim, no espelho, lê ela, pensa nela, guarda ela, deixa ela num canto muito especial para você e sempre que você sentir necessidade, reescreva, refaça. E sempre usando o caderno novo. Não deixe esse caderno sujar, não deixe esse caderno jogado, deixe ele guardado num lugar muito especial. Se você for continuar escrevendo nele, tenha cuidado, trate como um diário, não deixe as pessoas ficarem lendo, deixe ele bem guardado para você e comece a aplicar no seu dia a dia, sabe? Coisas que você vai ver que
sua vida vai fluir melhor, você vai se tornar uma pessoa mais feliz, mais grata, você vai começar a valorizar coisas pequenas do seu dia a dia que às vezes passavam despercebidas pelos seus olhos, tá bom? Bom, aqui tá o meu caderno que eu comprei, é a caneta. Eu peguei a última página dele, a última matéria. E aí eu coloquei aqui algumas coisas. Então, por exemplo, gratidão, Deus, dono do mundo, minha vida abençoada. E eu coloquei palavras de afirmações. Aqui, nessa segunda folha, eu vou começar a escrever a minha carta. E ela é pessoal, então assim, você não precisa compartilhá-la com ninguém. Aqui nessa outra parte você também pode colocar sem limites para os agradecimentos.